Estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, que entrevista o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Carlos Alberto Reis de Paula. Ministro, o senhor está conhecendo, durante as inspeções, iniciativas como as do planejamento estratégico, que vêm sendo gradualmente adotadas pelos tribunais do trabalho. Qual a sua avaliação até aqui? Olha, é um momento novo, eu já disse. A Justiça do Trabalho tem que ser vista como uma instituição, mas uma instituição moderna, que tem que ser administrada. Em sendo administrada, nós temos que caminhar obrigatoriamente para um planejamento estratégico. Agora, é muito interessante nós pensarmos sobre planejamento estratégico como sendo um planejamento estratégico não de uma administração do tribunal, mas do tribunal. Que um planejamento estratégico, para funcionar, ele tem de ter continuidade. Então, planejamento, o que eu quero dizer? O planejamento estratégico no tribunal, que estabelece metas, objetivos e instrumentos para alcançar essa meta, ele tem que ser discutido com o próprio tribunal, assentado com o próprio tribunal, para que as administrações que se sucederem, elas deem continuidade à obra nesse sentido. E o planejamento estratégico tem várias facetas, né? Os vários desafios que uma administração tem. A começar da gestão de pessoas, gestão de documentos e fundamentalmente, um planejamento estratégico, além de buscar um ambiente adequado de vida para os seus servidores e para aqueles que vêm à justiça, batem à porta da justiça, um planejamento estratégico hoje tem que ser um planejamento estratégico que objetiva a implantação da informática de forma mais adequada, de forma mais pertinente, de forma mais ajustada às nossas necessidades. Muito bem, alguns tribunais instituíram um juízo auxiliar de conciliação e isso acaba implicando normalmente num aumento da estrutura. O senhor acha que esses juízos são realmente necessários ou a própria vara do trabalho, se organizando internamente, ela pode atingir bons índices de acordos sem necessariamente aumentar a estrutura? Eu vou partir da minha última resposta, dessa valorização da informática. Essa preocupação com o aumento de pessoal, nova estrutura, a meu ver, ela vai sendo diluída à medida em que nós bem nos aproveitarmos do recurso da informática. Bom, agora, quanto à utilização do juízo auxiliar de conciliação, eu acho que é um caminho. Por que o juiz auxiliar de conciliação, que a meu ver deve funcionar paralelamente às varas de trabalho, é interessante? É interessante porque a nossa realidade econômica revela que, com frequência, nós temos várias execuções contra o mesmo empregador. E essas execuções elas ficam dispersas, sem concatenação. Esse juiz auxiliar de execução teria essa grande finalidade de coordenar, fazer com que elas tivessem um fluxo normal e sistemático. Daí porque, contrariamente ao que se pode pensar, um juiz auxiliar de execução, ele ajuda as próprias varas a alcançar a sua finalidade. Eu não vejo, objetivamente respondendo, eu não vejo o juiz auxiliar de execução como um estorvo ao funcionamento regular das varas de trabalho. Tá certo. Bom, a Corregedoria Geral constatou durante o biênio 2007-2008 que as penhoras online via Banco Central, em alguns casos, estavam sendo mal utilizadas. Em síntese, o dinheiro era bloqueado dos devedores e, ao invés de ser transferido de imediato para a conta dos credores, ficava retido nos bancos. O senhor tem observado que essa dificuldade foi corrigida? O ministro João Arestes Darazen, que me antecedeu, que teve uma conduta exemplar na Corregedoria Geral, ele apurou esse fato basicamente em quase todos os tribunais regionais. Não é um caso isolado da Corregedoria Regional aqui, do Tribunal da Santa Catarina. Certo. Agora, o sistema Bacenjude é um avanço. Como avanço, e ele está, vamos dizer assim, em fase de contínua implantação, ele tem de ser preservado. Na implantação e na utilização do sistema, houve equívocos. Esse equívoco de o dinheiro bloqueado permanecer de forma inadequada bloqueado, porquanto o débito já estaria garantido suficientemente e já a garantia já estava superada, ocorreu com muita frequência no início. Com a melhora
do projeto do Bacenjude, houve uma redução acentuada. De sorte que hoje o juiz atento, em no máximo 48 horas, ele elimina esse entrave à boa aplicação no sistema do Bacenjude. Muito bem, o Conselho Nacional de Justiça, ele tem o entendimento de que não adianta a Justiça continuar ampliando a sua estrutura, o senhor mencionou isso várias vezes já nessa entrevista, se não resolver problemas de gestão. Quais os principais problemas de gestão da Justiça do Trabalho hoje? Olha, o primeiro grave problema que nós temos de gestão é a gestão de pessoas. Nós temos de fazer uma justiça voltada para a sua finalidade. A finalidade da justiça é a prestação jurisdicional. Essa é a finalidade. Daí porque, orientação do próprio Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a valorização tem de ser para a atividade fim, não para a atividade meio. Nós não podemos locar um número expressivo de servidores da atividade meio em prejuízo da atividade fim. Esse é um problema sério dentro da Justiça do Trabalho. Nós temos outras questões de gestão. A questão de gestão documental, né? O problema de preservação de documentos, os nossos limites de preservação dos documentos, aliado, obviamente, a uma questão necessária de preservação da memória da própria Justiça. Nós temos também uma questão, vamos dizer assim, de gestão, que é o nosso básico, que é a gestão do próprio processo. O processo tem que ser visto e tem que ser gestionado de forma hábil pelo juiz. E é importante o juiz descobrir que, efetivamente, a função dele dentro do processo não consiste apenas em decidir. Ele tem de ser um gestor do processo. Ele tem de acompanhar a marcha do processo dentro da vara e dentro do tribunal. Porque a ele é entregue, é confiado esse processo. E nesse processo está um anseio, um grito de alguém, cidadão, que quer a prestação que ele acha justo ter. Tá certo. Bem, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos em seguida. É um minuto só.